Ele está contando o que ele fez, o potencial, o talento, a aptidão dele. Eu fui atrás, peguei o bicho pela barba e matei. A mesma coisa eu fiz com o urso e tirei a ovelha. Ó, ele está mostrando o seu potencial. Agora ele vai mostrar talento e aptidão. Botaram a armadura do rei, capacete do rei, espada do rei em Davi. Ele dizia: eu não sei usar esse negócio aqui não, meu negócio é com a funda. A minha habilidade, a minha aptidão é com uma funda. Então Davi reconhece fraquezas e limitações, mas reconhece aptidão, talento e potencial. Você precisa saber. Você precisa reconhecer isso, olhar para dentro de você, analisar a sua vida, ver aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo que você tem mais habilidade para fazer. Sabe, você, isso aqui que eu estou falando para você, quando você faz um mergulho dentro da tua alma, você sabia que te ajuda a sair de um monte de situação angustiante, ansiosa, depressiva da sua vida? É o Salmo 42, o cara estava em depressão. Entrou em depressão, entrou em pânico. Aí o que ele vai fazer lá no versículo 11? Por que estás abatido a minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Ele começa a olhar para dentro dele. Por que eu estou perturbado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou triste? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele mesmo responde para ele e sai daquele túnel. Quando você analisa a sua vida, talentos, aptidões, potencial, limites e fraquezas, sabe o que acontece? Você evita derrota, você evita dano e você evita gastar tempo e energia desnecessários. Quando você faz essa análise. Tem gente que entra para fazer um curso, depois de 2 anos e meio descobre: não vai dar para mim concluir esse curso não, isso é muito difícil. 2 anos e meio jogado da vida fora. Nunca gostou de matemática e foi fazer engenharia. Não suporta matemática. Foi fazer, com 2 anos ele vai descobrir: isso é muito ruim para mim. Não dá. Então, você tem que saber, meu filho, ô brother. Você tem que saber. Olha para dentro de você, olha para o que você faz, olha para quem você é. Conheça você mesmo mais do que a qualquer outro. Segundo conselho que eu vou te dar: faça com que o bem prevaleça sobre o mal. Faça com que o bem prevaleça sobre o mal. Deixa eu falar uma coisinha para você. Você sabia que todos nós temos um lado mal? Você sabia disso? Oh, irmão santo. Aquela irmã com cara de Madre Teresa de Calcutá. Aquela irmã que você acha que é a santa das santas das santas. Ela tem um ladozinho mal. Sabia que todo mundo tem um lado mal? Que isso, pastor? Eu provo na Bíblia. E vou começar por um homem, um gigante da fé, que escreveu a metade do Novo Testamento, um tal de apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Aí descubro uma lei que está em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Aí ele vai dizer uma outra coisa sobre isso, para você entender, que está em Gálatas 5,17, que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Uma guerra. Qual é a resposta? Paulo vai dar a resposta, a coisa não está solta não. O mesmo Paulo que está dizendo assim, ó: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Eu descubro uma lei que está nos meus membros. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí você vai andar mais um pouquinho, lá no versículo 24, 25, ele vai dizer: miserável homem que sou, como é que eu vou escapar do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Só com Jesus que você vai vencer esse lado mal.
E Paulo vai dizer também, a resposta, a maneira de você vencer esse lado mal, está em Gálatas 5, 16 e 18. Andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Aí vem para o versículo seguinte, que é o 17. A carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se você é guiado pelo espírito, você é filho de Deus. Você não está sujeito a essa lei. Agora, preste atenção que eu vou te falar sobre essa questão de você vencer o mal, fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. É que existem 5 leis que norteiam isso. Tem 5 leis. Muito interessante, muito importante. Para você entender. Se você pensa que fazer o bem é uma coisinha assim, que fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, ai, que coisa linda. Existem 5 leis que envolvem a questão de fazer o bem. A primeira delas é uma lei de reciprocidade, que está em Mateus 7,12. Jesus falou: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disto depende a lei e os profetas. Você quer o bem? Faça o bem. É uma lei de reciprocidade. Existe uma lei, a segunda lei, que é chamada uma lei de semeadura, que está em Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Você quer colher bem só plantando mal? Não vai dar certo. Plante o bem para você colher bem, porque tem uma lei de semeadura na questão de fazer o bem. Terceira lei, existe uma lei de recompensa. Efésios 6,8. O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. O bem que você faz, não espere a pessoa te recompensar. Não faça bem esperando volta. Faça o bem, porque quem vai te recompensar é Deus. Então, na questão de fazer o bem, tem a lei da reciprocidade, tem a lei da semeadura, tem a lei da recompensa. Olha como é que vale a pena fazer o bem. A quarta lei, uma lei de pecado. Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe, pode fazer um bem a uma pessoa e não quer fazer, não é uma coisa simples. Não é uma opção. A Bíblia está dizendo, se você pode fazer o bem a uma pessoa e não faz, você comete pecado. E a quinta lei, uma lei de soberania, que está em Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O mal representa o caráter do diabo. O bem representa o caráter de Deus. O bem sempre vai derrotar o mal. Sempre. Então, filhinho, quando eu estou dizendo aqui para você, faça com que o bem, não é, domine, vença, prevaleça sobre o mal, porque tem 5 leis operando nessa questão.